tua parte, com as palavras e com o coração do teu filho, sendo derramados e transbordando para a bênção de todo esse rebanho. Nós o abençoamos e o cobrimos com o sangue de Jesus, para que ele te ouça e transmita a nós teu alimento, puro e saudável para nós, vigoroso, em nome de Jesus. Amém. Prega bem, varão. Vai na paz. Amém. Bom dia a todos. Graça e paz do Senhor para todos nós. Convido a igreja a abrir em Jeremias 2. Vamos falar sobre Jeremias 2 e 3 essa manhã. E antes de ler alguns versículos, não vou ler os 2 capítulos inteiros, mas eu queria dar um pano de fundo e um contexto, né, de quando essa palavra foi dada pelo profeta Jeremias ao povo de Israel. O rei na época era o rei Josias, né, foi um rei bom, apesar de ter o pai e o avô como péssimos reis, né, Manassés e Amon, que antecederam Josias. Josias foi um rei muito bom, que seguiu os caminhos do Senhor. Mas a palavra de Jeremias vem para aquele povo que estava separado de Deus, né? Que estava apostatado de Deus. 100 anos atrás, as tribos de Israel já tinham sido levadas pelos assírios. Como talvez todos saibam, né? Que Israel se dividiu em 2 grupos, as tribos do norte e as tribos do sul. E as tribos do norte já tinham ido pelos assírios. E Jeremias está falando para aquele povo de Judá, a tribo do sul, né, de onde viria o Messias. Vamos entender um pouquinho, porque uma das coisas que às vezes é comum, e eu escuto, né, puxa, a Bíblia está lá escrita, esse fato aqui foi em torno de 630 a.C. Estamos falando de 2.700 anos atrás, né? E às vezes alguns podem pensar, mas, puxa, a Bíblia que foi escrita 2.700 anos atrás serve para nós? Que foi escrito há tanto tempo serve para nós? Né? Hoje o mundo está tão diferente, o mundo está moderno, o mundo está mudado. Mas a palavra diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E a palavra serve para nós, né? Pode ser que os usos e costumes tenham mudado muito realmente, né? Com a própria evolução da sociedade e do mundo. Mas os princípios de Deus não. Os princípios de Deus permanecem. As promessas de Deus permanecem. Então, da mesma forma que a gente toma posse das bênçãos, nós temos que também tomar posse dos princípios de Deus para a nossa vida. E sem querer entrar muito em polêmica, né, porque eu não quero aqui discutir se a igreja é Israel de Deus, se a igreja faz parte de Israel, não quero entrar nessa polêmica, não tenho pretensão disso, mas eu só quero mostrar para vocês que Jeremias está falando para o povo de Deus, e o povo de Deus hoje somos nós. Bem, as polêmicas nós vamos deixar para o panorama bíblico, né? Vai ter uma parte de perguntas, respostas, então vocês tragam as dúvidas, as polêmicas que o apóstolo vai responder para vocês. Então, quando Paulo fala em Gálatas 6,16, ele diz, né, tratando aquilo que era a igreja como Israel de Deus. Depois, no mesmo livro de Gálatas, Paulo fala em Gálatas 3,19, que sois de Cristo, se referindo a descendentes de Abrão e herdeiros da promessa. Ou seja, nós somos enxertados nessa videira. Nós temos direito à promessa, nós somos o povo de Deus. E da mesma forma que Jeremias está tratando ali, trazendo a sua palavra para aquele povo, essa palavra está falando conosco hoje. Eu vou ler aqui Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas externamente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não segundo a letra.
e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ou seja, nós somos o povo de Deus. Então essa palavra, ela tem que ser uma palavra viva para nós. Ela tem que ser uma palavra que fala conosco. Não é porque foi escrita no Antigo Testamento, não é porque ela está lá atrás que ela não vai servir para nós esses dias. E Jeremias está alertando o povo de Judá. Exatamente ele está falando, né, que eles estavam quebrando uma aliança com Deus. Aliança não é contrato, gente. Contrato a gente pode rescindir, pode quebrar, tem prazo de validade. Aliança com Deus é eterna. Mesmo as alianças que nós fazemos entre nós, perante a Deus, é eterno. Por isso que no casamento a gente se torna uma só carne, né? Então, essa aliança que Deus havia feito com o povo de Israel, que já as tribos do norte haviam quebrado lá atrás, há 100 anos, e foram levados e se dissolveram, se dispersaram, Jeremias está alertando o povo para que não faça isso de novo, que a tribo de Judá não repita isso, para que não aconteça a mesma coisa. Paulo em Romanos diz, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. E amém por isso, né? Então nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja. Como o apóstolo uma vez falou aqui, né, uma parte da igreja é a noiva de Cristo. E nós somos essa noiva de Cristo. Né? Somos nós que vamos ser arrebatados, somos nós que vamos celebrar bodas do Cordeiro na volta de Cristo. E o que ele diz aqui é para nós hoje. Se alguém pode até falar, olha, mas eu estou em paz com Deus. Não quebrei minha aliança com Deus. Amém, glória a Deus por isso. Só que quem pensa que está em pé, cuide para que não caia. Então esse alerta vale para quem precisa restaurar essa aliança e vale para quem não perdeu ainda, mas tem que estar atento para não cair. Né? O velho homem é muito fácil ele aparecer nas nossas vidas. Então, lendo aqui Jeremias, vamos começar no 2:1, eu vou até o versículo 9. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, eu vou ler na minha versão, não sei se lá está diferente, mas o contexto é o mesmo, tá? Pode ser uma outra palavra diferente. Versículo 3. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias de sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpado. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharão vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem, onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum, eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. A palavra pleitearei aqui é no sentido de instaurar um tribunal, como se Deus realmente fosse julgar aquele povo. E veja que não sobrou para ninguém, né? Profeta, sacerdote, pastor, aqui não teve para todo mundo. E eu pergunto, será que nunca aconteceu isso, uma situação conosco? Será que depois de Deus ter nos conduzido através de um deserto,
ou através de Deus ter nos dado uma bênção, ou através de Deus ter nos sustentado como Ele tem feito, seja no muito ou seja no pouco, não importa. Não é isso que está sendo medido aqui, né? Mas é o fôlego de vida que Ele coloca em nós, é a paz que Ele derrama para nós. Mas será que isso nunca aconteceu, depois da gente ter recebido isso, vinha à nossa cabeça e falava, puxa, eu consegui isso, eu fiz isso, né? Meu braço conquistou isso. E a gente se esquece das bênçãos do Senhor, se esquece das pequenas coisas que o Senhor fez por nós, ou por um ente querido. Era isso que esse povo tinha feito. O povo tinha esquecido. Será que Moisés não estava com pouca sintonia com Deus? Quando a gente vai lá para Deuteronômio 8, há quase 900 anos atrás dessa passagem, Moisés alerta exatamente isso para o povo. Se o Vlad puder projetar 8,17, Deuteronômio 8,17, Moisés está falando para aquele povo que ia entrar na terra prometida, para aquele povo que foi sustentado 40 anos no deserto, para aquele povo que foi dado o maná todo dia para eles, que à noite a coluna de fogo os aquecia, e de manhã a nuvem da glória do Senhor os protegia do sol. E Moisés estava falando, depois de sentir tudo isso, depois de entrar na terra, depois de ter todas as bênçãos, não dizes, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. É muito comum a gente fazer isso. É muito comum a gente muitas vezes achar que nós dominamos a situação, que Deus não está no negócio, que é pela nossa força, pelo nosso conhecimento, pelo nosso intelecto. Nós temos que entender que nós somos meros instrumentos de Deus para executar a obra dEle. É Ele que nos dá graça, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos orienta, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dirige, é Ele que nos guia através do Espírito Santo que habita em nós. Seguindo aqui em Jeremias, no versículo 13. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm a água. 2 pecadinhos. Duas coisas bem simples. Ou seja, o povo havia quebrado a aliança com Deus, deixou a Deus, foi adorar outros deuses. Ele ainda está dando um alerta aqui que nações que não conheciam a Deus não abandonaram os seus deuses. E o povo de Israel, que tinha conhecido a Deus, que tinha tido a bênção, foi seguir aqueles Baals das outras nações. Foi seguir os outros deuses das outras nações. É interessante como a gente, trazendo isso um pouquinho para os nossos dias, a gente vê isso muitas vezes acontecer, né? Nós temos a nossa fé, nós temos a nossa crença, mas é muito fácil a gente achar que a crença do outro é melhor. É muito fácil a gente experimentar lá o tarô, vamos ler a mão, não tem problema, vamos fazer um astral, não tem problema. E aí a gente vê, né, sei lá, o islamismo, eles são fiéis àquilo que eles creem. Então é isso que Deus está alertando aqui. O povo não foi fiel a Ele. O povo não foi fiel e viu tudo aquilo que Ele havia feito, levando o povo à terra prometida. Isso transformou aquilo o quê? Em cisternas rotas. Cisternas onde eles guardavam a água. Água, como hoje, né? É o bem mais precioso que eles tinham naquela época.
Havia escassez de água naquela região. Então eles guardavam as águas em cisternas. Uma cisterna rota não retinha água, porque ela estava trincada, ela estava quebrada. Então eles punham água e a água saía. E eles não conseguiam conservar a água. Isso para nós representa muitas vezes que nós não estamos conservando a palavra de Deus nas nossas vidas. A palavra entra e sai. Entra e sai. E até, não sei se eu já falei aqui, mas tem até uma historinha interessante, né, daquele menininho que estava assistindo o culto com uma mão no ouvido. Já contei essa para vocês? E ele estava lá e o pastor ficou intrigado com aquilo no fim do culto, falou: meu filho, por que você está com algum problema no ouvido? Ele falou: não, é que eu estou tentando reter a palavra, porque meu pai falou que tudo que você diz entra por um ouvido e sai pelo outro. E muitas vezes a gente está fazendo isso, né? A palavra entra, mas não vivifica, ela não enraiza no nosso coração, e ela vai embora, né? E é isso que Jeremias está alertando aquele povo. Quebraram a aliança com Deus e viraram cisternas rotas. Depois ele fala no versículo 17, 2,17. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Síria para beberes as águas do Eufrates? Judá, naquele momento, estava pagando tributo. Era um escravo, indiretamente, através dos tributos pagos, tanto ao Egito como à Síria, para que eles não fossem lá e dominassem. Por quê? Porque, em vez de manter aliança com Deus, fizeram aliança com outros deuses. E Jesus o que fala para nós? Que Ele é a água da vida. Que dele fluirá rios de águas vivas. Nós temos um manancial de águas para beber, que é Jesus. Né? Nós não precisamos buscar água no Nilo, nós não precisamos buscar água no Eufrates. Nós temos Jesus, que é o manancial de águas para as nossas vidas. E Jesus é o verbo que se fez carne, é a palavra. Essa palavra, ela vai nos fortalecer, essa palavra fortalece a nossa fé, essa palavra é que faz com que a gente aumente a intimidade com esse Deus e mantenha a nossa aliança. Dele fluirão rios de águas vivas. Capítulo 3 de Jeremias, versículo 6. Ainda Jeremias continua falando com o povo. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. E depois dela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isso. Quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu em prostituição. Aqui Jeremias está falando de uma prostituição espiritual, né? Dessa quebra de aliança. E está fazendo uma comparação de Judá com aquelas 10 tribos de Israel. Eu falei que há 100 anos atrás tinha sido já levada cativa pelos assírios. E que Judá não aprendeu com isso. Judá poderia ter aprendido essa lição e poderia ter sido evitado o cativeiro da Babilônia. Poderia ter sido evitado os sofrimentos. Deus fala aqui que, através de Jeremias, que ele deixou de dar chuva serôdia para ver se a pessoa se tocava e não se tocou. Que era aquela chuva que cai no final da colheita, né, para dar aquele
finalmente, para que eles possam ter uma colheita abundante. E muitas vezes a chuva serôdia não está vindo nas nossas vidas. Precisamos rever alguns pontos. Hoje Deus quer mudar a nossa história, a sua história, a minha história. Deus é misericordioso e Ele está nos alertando. Até o ano passado, ano retrasado, nós falávamos na indústria, ou até quando a gente olhava para o nosso carro, em dois tipos de manutenção. A manutenção preventiva e a manutenção corretiva. Preventiva é aquela que eu faço antes do fato acontecer. E corretivo é depois que o fato aconteceu, aí o prejuízo é maior, né? Para quem tem carro, sabe na correia dentada que isso é um problema sério, né? A gente tem que trocar a correia dentada a cada tantos mil quilômetros fazendo a prevenção. Porque se ela quebrar, além da gente ficar na mão, pode fundir o motor, né? Torta a válvula, trinca o cabeçote e tudo mais. Hoje, com as tecnologias novas, com a inteligência artificial e tudo mais, nós estamos falando da manutenção preditiva. As máquinas, os equipamentos conectados, aí tudo nessa internet, ela vai dizer antes que a coisa aconteça, fala, olha, daqui uma hora eu vou quebrar. E se ela não se consertar sozinha, que também é uma possibilidade dela se autoconsertar, para a máquina, para que alguém vá lá e arrume. É chamada manutenção preditiva. Isso está sendo falado agora, uma história que começa em 2013, 2014, por conta das tecnologias. Deus já fazia isso com o povo há mais de 3.000 anos atrás. Né? Porque o que Deus está nos dando é uma predição para que a gente não caia nesse erro. Deus aqui está fazendo conosco uma manutenção preditiva. Porque mesmo que você não tenha caído, Ele está dizendo, um dia você pode cair. Cuidado, e as consequências estão aqui. Mas nós temos esse Deus misericordioso. Né? Ele é tão misericordioso que Ele já fez a manutenção preditiva lá bem antes de Cristo. E por essa misericórdia de Deus, hoje, cada um de nós está recebendo uma folhinha em branco. Eu não tenho uma folhinha para cada um, mas simbolicamente, profeticamente, é como vocês tivessem essa folha em branco. Deus está querendo apagar tudo, todo o passado, todos os erros, todos os pactos, todos os ídolos. Né? Ídolo não é só de pau e de pedra, não. Nós podemos ter ídolo no nosso carro, no nosso dinheiro, nos nossos filhos, no nosso cônjuge, na nossa casa, nas nossas propriedades, no nosso status. E isso nós deixamos de colocar Deus em primeiro lugar. Então você está, essa manhã, recebendo de Deus essa folha em branco. Hoje também com a tecnologia não tem mais prova escrita, né? Tudo eletrônica. Mas eu lembro na época, o Alisson falou, quando eu dava aula, que os alunos rasuravam as provas e me pediam uma folha em branco, para poder passar limpo. Né? Quem lembra daquelas olivetes que a gente datilografava e apagava com aquela borracha Mercur, né? Que um lado era vermelho, outro lado era azul. Um lado era mais molinho, outro lado era mais duro, e ficava o papel, às vezes furava o papel, aí tinha que jogar fora. Né? Usei muito essa borracha. E Deus está nos dando essa folha em branco essa manhã. Né? Jeremias, depois vocês podem ler em casa, nesse final de capítulo 3, do versículo 12, ao 15, ao 25, Deus está chamando o povo ao arrependimento. Ele
está dizendo, reconhece o seu erro, volta e converta-se. Ele está dizendo isso para aquele povo, por sua infinita misericórdia. No 3,15 ele fala, dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Deus quer nos dar bênçãos. Deus quer nos dar paz. Né? Basta que a gente seja o quê? Um barro mole na mão dele. Né? Basta que a gente seja como aquele, né? Deixar como ele como oleiro, trabalhar nesse barro mole. Tudo, a palavra diz, né? Acho que é em Coríntios, que quando nós aceitamos a Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. É isso que Deus quer fazer conosco. Deus nos está chamando para uma renovação. Deus quer que nós nos renovemos. Toma posse disso. Né? Quando o arrependimento não é só algo técnico, o arrependimento tem que estar no nosso coração. O arrependimento tem que ser algo que vem, que pela bondade de Deus brota na nossa vida. E aí a gente tem uma mudança de comportamento, a gente tem uma mudança de mente, a gente tem uma mudança de atitude. Por isso que a gente fala converter-se, né? Porque é como se a gente fizesse uma conversão. Às vezes, ao invés de fazer só a conversão de 180 graus, a gente entra na rotatória e faz 360 e volta para o mesmo lugar. Não teve conversão. Né? A gente gostou do negócio e vai no embalo e pumba, voltou para o ponto inicial. Deus está nos chamando a uma verdadeira conversão, ao arrependimento. Porque pela sua infinita misericórdia, que se renova a cada manhã, que são as causas de nós não sermos consumidos, Ele está dando essa oportunidade para nós. Ele dá essa oportunidade sempre para nós, Ele nos perdoa. Essa folha em branco tem que representar a noiva, sem mácula, que é o que Ele vem buscar. É a parte da igreja que vai ser arrebatada com Cristo. É a parte da igreja que vai viver o milênio com Ele, a eternidade com Ele. E nós queremos fazer parte dessa noiva, né? Nós fazemos parte dessa noiva. E Ele nos perdoa. Vocês sabem qual é a parte mais difícil nisso? Muitas vezes, é nós nos perdoarmos. Sabe quando a gente carrega aquela culpa, aquele sentimento de culpa, e às vezes a gente não se perdoa, mas Deus já nos perdoou. Né? Então a gente às vezes quer ser mais realista que o rei, né? Não vou me perdoar porque o que eu fiz foi muito grave, não vou me perdoar porque eu fiz isso. Mas Deus está dizendo que se houver o arrependimento, Ele nos perdoa. E Ele está nos chamando a isso essa manhã. Eu vou pedir a ajuda do Tiago aqui para que a gente canta Renova-me, Senhor. Depois eu vou encerrar com Efésios 4, de 17 a 32. Já não quero ser igual.
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Paulo fala em Efésios 4, versículo 17 em diante. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa manhã a gente possa tomar posse dessa folha em branco. Essa manhã a gente possa ter a nossa convicção, a nossa fé, a nossa certeza de que Deus é um Deus perdoador, de que Deus é um Deus que nos ama, que Deus é um Deus misericordioso, e Ele está apagando tudo aquele passado e fazendo tudo novo.
arrependimento daquelas coisas que nós fizemos errado, perdoar o nosso próximo e nos perdoarmos, tem que fazer parte do nosso cotidiano. Eu queria terminar orando por você, por aquelas pessoas que por algum motivo, né, ainda carregam algo, por algum motivo ainda tem algo a acertar com Deus, no seu lugar mesmo. Toma posse disso. Pega essa folha em branco. É a sua vida. É a vida que Deus está lhe dando. O velho homem vai tentar se levantar, né? Paulo fala que esmurrava ele todo dia. Mas deixa ele na cruz do Calvário. Deixa o velho homem lá, enterra o velho homem. E eis que tudo se fez novo. Pai, nós colocamos diante de Ti cada vida aqui, Senhor, cada situação. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, cada coração aqui que Tu conheces. Tu tens sondado, Tu tens tido intimidade, Tu tens habitado em cada vida aqui, Pai. Fala agora em cada coração. Fala agora, Senhor, com cada vida aqui. Sua bondade é que nos leva ao arrependimento, por isso nós clamamos por isso, para cada um aqui, Senhor, que leve a uma transformação de vida, que leve a uma mudança de vida, que a gente tenha força no Teu Espírito para abandonar velhas práticas, que a gente tenha força no Teu Espírito para não fazer aquilo que é contrário à Tua vontade, ao Teu querer, à Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelos momentos que nós duvidamos. Perdoa-nos, Senhor, pelos momentos que nós te entristecemos. Perdoa-nos, Senhor, pelos momentos em que nós nos achamos capazes de alguma coisa, em que nós quisemos tomar o leme do barco. Perdoa-nos, Senhor. Nós queremos agora colocar nas Tuas mãos as nossas vidas. Nós queremos agora deixar em Ti, Senhor, o controle de todas as coisas. Nós queremos agora, Senhor, Te pedir perdão por tudo aquilo que nós fizemos, consciente ou inconscientemente, e que não tenha Te agradado. Senhor, derrama, nos traz agora essa folha em branco para as nossas vidas. Nos dá agora, Senhor, um novo viver. Nos dá agora uma nova prática, Senhor, porque nós queremos declarar o nosso amor por Ti e dizer: Maranata, Senhor, nós Te amamos, nós Te amamos. Glória, Senhor, Tu és o Deus eterno, Tu és o Deus único, Tu és o Deus fiel. Obrigado, Senhor, obrigado por Jesus nas nossas vidas. Obrigado, ó Pai, e nós queremos Te louvar e Te adorar no poderoso nome de Jesus, a cada manhã. Amém. Deus é bom, misericordioso, poderoso, Deus grande. Enquanto o pastor